Olá, eu gostaria neste momento para aqueles que estão iniciando um projeto de pesquisa, de mestrado, de doutorado, né, passar algumas orientações básicas, algumas orientações gerais, algumas orientações bibliográficas para organizar o pensamento e para organizar quais são os instrumentos conceituais que vocês precisam para poder construir um projeto de mestrado e um projeto de doutorado, né? Então, eu vou fazer uma série de indicações bibliográficas, comentando um pouco essas indicações bibliográficas, que são leituras básicas que vocês deveriam fazer ou que vocês deveriam ter, instrumentos que vocês deveriam ter para bem poder colocar um enquadre epistemológico e metodológico de uma pesquisa, poder enunciar o seu problema, né, e poder desenvolvê-lo dentro de um contexto, né, muito seguro e bem colocado, né, no sentido de poder enunciar adequadamente um problema e buscar a sua solução, que é a estrutura de toda pesquisa científica, né? Em primeiro lugar, é necessário que vocês tenham uma certa noção de epistemologia da ciência e de metodologia da ciência, né? Não no seu sentido específico assim, mas eu quero apresentar duas obras muito importantes que dizem respeito a essa estrutura de como deve ser feita uma tese, como deve ser feita uma dissertação e o que é a ciência, né? Em primeiro lugar, o primeiro texto que eu gostaria de apresentar para vocês, de indicar fortemente a leitura, principalmente o capítulo 1 deste livro, é um livro de Umberto Eco, que se chama Como se faz uma tese. Ele é interessante porque ele é uma tese de como se faz uma tese, né? E ele é organizado, escrito desta maneira. E no capítulo 1 vocês encontram algumas orientações muito gerais, mas muito importantes, né? Ele vai dizer coisas do tipo: se você quer fazer uma tese só para ter no seu currículo ou para ser promovido no seu trabalho, faz o seguinte, pede para alguém fazer, vai ficar mais barato, tanto em termos de tempo, quanto em termos de dinheiro, quanto em termos de afetivos, né? Mas se você tem interesse mesmo na ciência, em pensar cientificamente, pensar num problema e resolvê-lo, bom, aí você pode então fazer uma tese. Uma outra formulação também muito curiosa e interessante é um apontamento que diz respeito ao aluno iniciante. Ele diz, em geral, o estudante no início apresenta teses que são com temas muito vastos, muito amplos, tipo Deus e sua época, o que evidentemente é impossível de ser feito, né? E mesmo para aqueles que estão, digamos, prêmio Nobel, nenhum prêmio Nobel propõe uma pesquisa deste tipo, por assim dizer. Mas nesse sentido, então Eco dá uma organização, uma estrutura de como que você deve proceder. E uma série de outras informações técnicas, né, de como que você deve cuidar do material, da estrutura de uma pesquisa. Muito bem. Um outro texto importante, agora mais de epistemologia da ciência, né, que é um vasto campo, às vezes muito chato de ser lido, mas é o texto de Thomas Kuhn, né, Thomas Samuel Kuhn, que se chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Esse é um texto muito importante no sentido de que ele vai mostrar como que a ciência se desenvolve, né, e como que basicamente uma ciência, né, ou cada uma das ciências é um modo de propor. Cada problema é um quebra-cabeça de um determinado tipo, né, e cada ciência é de um determinado tipo, né, quebra-cabeça de automóvel, quebra-cabeça de paisagem, quebra-cabeça de obra de arte, enfim. Cada um dos quebra-cabeças ou cada um dos problemas de uma ciência é um quebra-cabeça que faltam peças e você vai procurar resolver. E procurar resolver em que direção? Na direção do que compõe aquele quebra-cabeça. E peças que não compõem aquele quebra-cabeça estão de fora, né? Há uma série de outras formulações também técnicas de entendimento de como que isso ocorre, e talvez o elemento principal, fundamental dessa perspectiva é a formulação de que toda ciência é um modo de enunciar problemas e resolver esses problemas, né? A ciência procura a resolução de problemas, né? E isso é um ponto muito importante como princípio orientador das suas teses, das suas dissertações. Muito bem.
dado esse contexto geral epistemológico, né, eu passaria para um próximo item necessário de estudo que diz respeito a uma certa história, né? E aí no campo da psicologia que vocês tenham em mente uma certa história da psicologia e aqui mais próximo à psicanálise e à psiquiatria, uma história da psicanálise e da psiquiatria. Dentre a diversidade de material que tenho aí disposto, né, eu aconselho vivamente o texto de Henri Frédéric Ellenberg, que se chama A História da Descoberta do Inconsciente, né? E ele é um primeiro capítulo onde ele faz de história, ele pega desde o homem mais primitivo, né, nas organizações, digamos, das sociedades mais primitivas, ou chamadas sociedades sem Estado, né, aonde se tem práticas psicoterápicas, práticas de tratamento misturadas com a medicina, né, e ele faz um longo recenseamento dessas práticas, né, se refere à prática por cirurgia espiritual, por satisfação de desejo, por incubação, ou o cara fica lá dormindo, né? E dentro delas ele vai falar de um aspecto interessante que é o exorcismo, que também foi uma prática de intervenção psíquica num determinado momento da história. E depois de desenhar todas essas dinâmicas, com muito dado histórico, muita referência, muita descrição, ele passa então a dizer como nasceu a psiquiatria moderna, né, os diversos modelos de psiquiatria moderna inicialmente, né, vai falar das duplas personalidades, das personalidades cindidas, né, enfim, vai falar de um monte de coisas, do sonambulismo, enfim, são certos modelos que vão servir toda a psiquiatria. Tem sempre um pouco essa ideia de que tem uma doença de base que serve para pensar todas as outras, né? E chegando aí até o século XIX, um dos séculos mais importantes nesse sentido de consolidação das ciências e consolidação das ciências psicologia e psiquiatria, né? Onde ele também faz um leque importante do que é século XIX em termos político, histórico, sociológico, né, dando um amplo entendimento deste momento e dentro deste momento a compreensão do surgimento da psicologia e da psicanálise. Essa é a primeira parte do livro e a segunda parte do livro, né, é dedicada um capítulo dedicado a Adler, um capítulo dedicado a Freud, um capítulo dedicado a Jung, né, e são capítulos de muito trabalho histórico, de desenho dessas perspectivas. Inclusive tem um dado curioso, que o capítulo sobre Jung foi escrito por Ellenberg, enviado para Jung, Jung revisou esse capítulo, vida e obra, por assim dizer, né? Então nós temos um material muito consistente, né? Esta formulação da psiquiatria dinâmica, o dinâmico aí diz respeito à consideração do processo, né, histórico que constitui um indivíduo, mas também diz respeito a consideração de processos psíquicos inconscientes, esse tipo de dinâmica, determinando a constituição psíquica do ser humano, né? Então, recomendo vivamente a leitura desse texto. Ele deveria ser um texto básico de organização do pensamento e da história do pensamento por assim dizer, né? Além disso, né, um manual de história da psicologia, um manual já antigo, né, a História da Psicologia Moderna, de Schultz e Schultz, né, também como dando, ele é um pouco mais, digamos, não tão consistente quanto esse da descoberta do inconsciente de Ellenberger, mas ele dá um panorama geral interessante, pelo menos para vocês poderem visitar um pouco isso, né. E além disso, para aqueles que estão interessados em fazer pesquisa em psicanálise, necessariamente uma biografia de Freud. Temos duas, uma mais clássica e mais antiga de Ernest Jones, né, que é uma biografia do amigo de Freud, por assim dizer. Então ela é povoada de muitos aspectos assim, não muito distantes do pensamento e da análise, né, muitos aspectos afetivos que envolvem as interpretações de Jones, né. De qualquer maneira, um texto interessante, mas o texto talvez de referência mesmo, assim, de historiador, é o texto de Peter Gay, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, que recomendo também vivamente a leitura dele inteiro, como se fosse até o mesmo romance, né? Mas vocês estando em posse disso, vocês estão muito bem fundados, muito bem estabelecidos dentro do que é a história
da psicanálise dentro da história da psicologia e da psiquiatria, né? Muito bem. Dois outros textos ou livros que vocês devem ter como consulta e sempre em casa é o Vocabulário de Psicanálise de Laplanche e Pontalis e o Dicionário de Psicanálise de Roudinesco e Plum. São duas obras para consultas de verbetes, consultas de autores, consultas de temas, né? E esses manuais eles servem muito porque eles nos dão o entendimento geral, nos dão um contexto, nos dão a bibliografia básica, nos dão as referências no texto de Freud e de outros autores de literatura secundária importante sobre aquele tema, e uma vez disso você tem um parâmetro inicial, um quadro inicial muito bem estabelecido sobre determinado tema ou determinado autor e etc, né? Então isso é um material para ter em mão. Muito bem, dando continuidade então a isso, nós teríamos agora alguma coisa que é um certo aprofundamento disso, né? No caso, o foco disso em termos do estudo de Winnicott, que é o estudo, digamos, meu autor de referência, o autor com quem eu tenho trabalhado há longos anos, né? E nesse sentido, então, vocês precisam ler algumas obras que são obras de referência, obras clássicas aí da literatura secundária para leitura de entendimento de Winnicott, né? Evidentemente, isso não exclui nenhum de vocês a ler a obra completa de Winnicott, a qual eu vou fazer referência daqui a pouco, ok? Mas antes mesmo, talvez de ler a obra completa assim, como um estudo sistemático, né, é necessário ter alguns entendimentos do todo feito pelos seus comentadores, né? O primeiro livro, talvez, o primeiro livro publicado que dá uma visão sistemática da obra de Winnicott, que dá a tonalidade do pensamento de Winnicott, é o texto escrito por Adam Phillips, chamado Winnicott, já traduzido para o português, né? Nessa tradução temos aí dois problemas que eles traduzem drive, instintual drive, sempre por pulsão. Isso não é a mesma coisa, eu tenho uma resenha me referindo a isso. Tem alguns outros problemas, indico a vocês uma resenha desse texto de Phillips que eu vou colocar nesse material que nós que eu estou aqui apresentando para vocês, tá ok? Mas esse é um texto importante para pegar a tonalidade geral do pensamento de Winnicott. Estando em Winnicott, quem quiser ter isso, primeira experiência direta em Winnicott, leia A Criança e Seu Mundo, né? Aí vocês vão ter muito uma vívida, né, e um bom exemplo da tonalidade do pensamento de Winnicott. Bom, além desse texto de Adam Phillips, né, eu vou indicar dois textos meus, né? Por que Winnicott, que é um texto de apresentação de Winnicott para o grande público, e que no final eu tenho uma longa compilação de referências bibliográficas, né, indicando aonde estudar a biografia de Winnicott, aonde estudar a visão geral da obra de Winnicott, aonde estudar Winnicott-Lacan, aonde estudar Winnicott-Klein e assim por diante. Então tem uma longa retomada, não é exaustivo em termos de tudo que nós temos no cenário, mas é um texto razoável de 2016, né, que vocês podem ter um entendimento geral da obra de Winnicott e depois um entendimento mais material de apoio bibliográfico, ou de referências bibliográficas, ou de pesquisa bibliográfica para se dedicar ao estudo de Winnicott, né? Além desse texto, indico também um outro livro recentemente publicado, que é a minha tese de livre docência, que é de 2020, que se chama Psicanálise do Ser, a teoria winnicottiana do desenvolvimento emocional como uma psicologia de base fenomenológica. Aí eu faço a minha interpretação da obra de Winnicott e apresento a sua teoria do desenvolvimento sequencial, descritiva, com todas as fases, pontuando as dinâmicas que vão acontecendo. Eu apresento gráficos onde vocês podem ter uma visão geral destas fases, né? Então ele também é um material importante para vocês se aproximarem desta minha leitura e interpretação do que é a obra de Winnicott. Muito bem. Outros autores fizeram, eu não sou o único que fez isso, há outros comentadores que se dedicaram também assim à obra de Winnicott e que eu vou indicar alguns como importantes aqui para vocês, né? O texto de Jan Abram, A Linguagem de Winnicott, né, que é uma espécie de vocabulário parecido com Laplanche e Pontalis, falando dessas coisas, na mesma tonalidade do vocabulário de Laplanche e Pontalis, ainda que não tão exaustivo quanto Laplanche e Pontalis.
né? Nós temos também quem dá início a essa leitura sistemática aqui no Brasil da obra de Winnicott, que é a Elza Oliveira Dias, na sua parceria com Loparic, né, que ela tem o seu livro A Teoria do Amadurecimento, de Winnicott. O uso de amadurecimento ou desenvolvimento tem a ver que aqui é uma certa escolha por uma certa marca, uma identificação de Winnicott como sendo uma teoria do amadurecimento muito importante aí para essas pessoas que criaram o Centro Winnicott, do qual também fui fundador, né? Mas tem uma marca específica. Eu prefiro mais a noção de desenvolvimento, que é mais ampla e tem um toque menos ideológico. Para isso é uma análise que eu faço no meu livro Psicanálise do Ser. Vocês encontram detalhes sobre essa análise, né? Depois, 2 livros de Spellman, Margaret Spellman, A Evolução do Pensamento de Winnicott e Os Bebês e Pacientes de Winnicott. São duas teses, são obras sistemáticas sobre o entendimento de Winnicott, ainda não traduzidas para o português, mas dão uma visão geral muito consistente do que é a proposta do pensamento de Winnicott, né? E depois um texto que é uma coletânea de ensaios que, já vou dizer isso, as obras completas de Winnicott foram reimpressas em 2017, né, os Complete Works, e ela foi impressa, e dessa vez em ordem cronológica de publicação dos textos. Cada um dos volumes, são 11 volumes, cada um desses volumes ficou a cargo de um editor, e cada editor, ou um editor que é uma dupla, e cada um desses editores escreveu um ensaio, e esses ensaios foram todos reunidos, então, num livro de Kabesh, né, cujo título é 12 ensaios sobre o desenvolvimento teórico e clínico das inovações teóricas e clínicas de Winnicott, né, que também estão aqui a indicação referida para vocês. Evidentemente, nós temos aí então a necessidade de lermos a obra completa de Winnicott. Inicialmente, a obra de Winnicott foi publicada em termos de coletâneas de artigos, né? Nós temos a edição da Karnak em inglês, livros que são coletâneas, né? São 21 livros, que é assim que ele classifica, né? E depois a Complete Works foi a retomada disso, a republicação disso, mas agora em ordem cronológica, né? Eu vou colocar os 2 quadros classificatórios, a publicação feita por Karnak, né? E a publicação feita pelo Collect Works, né, que é uma edição feita por Leslie Caldwell e Ellen Taylor Robinson, né? Então essa CW, como eu falo, né, a Complete Work ainda não está disponível de fácil acesso no Brasil, nem nas bibliotecas, né? Mas de qualquer maneira, aquele que vai fazer uma tese de Winnicott deverá se dedicar à leitura completa das obras de Winnicott, né? Isso é uma necessidade epistemológica para o desenvolvimento do trabalho. Claro que não numa iniciação científica, eventualmente no mestrado, às vezes você também faz certos recortes, mas chegando num doutorado que tem a ver com Winnicott, você precisa ter, de fato, feito uma leitura das obras completas de Winnicott, né? Então, nesses slides que vocês veem aí, vocês têm a apresentação de cada um desses volumes, ou de cada um desses livros de Winnicott, tanto na Karnak Books, quanto tanto a publicação feita por Henry Karnak, quanto a publicação feita nessa nova publicação das obras completas, né? Muito bem. Esse contexto geral nos leva, então, também agora a alguma coisa que são para as especificidades da minha maneira de desenvolver pesquisa e do modo como estou desenvolvendo pesquisas, e aí alguns textos meus que são importantes para a compreensão do meu modo de trabalhar, pensando naqueles que querem fazer pesquisa comigo, né? Então, nós temos aí um texto que organizei, se chama A Bruta Metapsicológica e Seus Destinos, onde estão meus principais artigos sobre a metapsicologia, os artigos que foram publicados no International Journal of Psychoanalysis, né, num diálogo importante aí com Martin Girard, que concorda, discorda das coisas que eu vou escrevendo. Nós passamos aí uns 15 anos dialogando via publicação de artigos, né, e eles estão todos reunidos aqui então nesse livro, A Bruxa Metapsicológica, com algumas outras contribuições de alguns colegas, né, o Richard Simanca e o Antônio Imbastiati. Então, no que diz respeito ao tema metapsicologia, esse é um texto importante de ser lido e entendido, né?
Grande parte do que está aí nos estudos sobre a metapsicologia derivam da minha tese de doutorado, o método especulativo em Freud, né? E que é um texto mais de filosofia, epistemologia do pensamento de Freud, né? Um pouco mais duro, mais difícil, mas enfim, é a base talvez dos estudos de epistemologia que eu fiz para chegar a essas conclusões, né? Depois eu indicaria também 2 textos sobre metodologia de pesquisa em psicanálise, né? A pesquisa clínica e teórica em psicanálise do ponto de vista de Winnicott, mais focado especificamente em Winnicott, e um texto um pouco mais geral de metodologia de pesquisa em psicanálise, que é metodologia de pesquisa em psicanálise na universidade. Então aí essas 2 referências, mas são 2 textos importantes para que vocês possam ter acesso a esses aspectos metodológicos de pesquisas dentro do meu grupo de pesquisa, né? E por fim, 2 outros textos recém-lançados, 2 outros livros recém-lançados, né? Um editado por mim, com artigos de diversos autores sobre os objetivos do tratamento psicanalítico, e um outro recém-lançado, que é o meu texto, onde eu reúno diversos ensaios sobre Freud, ensaios sobre a constituição epistemológica do pensamento de Freud. Bom, com isso, então, nós temos aí uma série de textos que dão conta desse contexto geral, tanto da pesquisa em geral, de como fazer ciência, quanto dirigindo a psicanálise, depois dirigindo-se ao meu grupo. Como material complementar, né, eu tenho publicado, eu tenho colocado na rede YouTube uma série de conferências, uma série de textos, uma série de aulas dedicadas a alguns temas específicos do estudo da obra de Winnicott, né? E vocês então veem aí uma série de 10 conferências, né, ou 10 temas que estão em conferências, né, para ler o Winnicott, a concepção de natureza humana para o Winnicott, a epistemologia das ciências, né, introdução ao pensamento de Freud, o Winnicott e o desenvolvimento do ser, e etc. Então, mas é um material que está disponível no YouTube, vocês podem acessar, material de fácil acesso, né, que são aulas que podem dar esse contexto, então, que configura de fato quais são as pesquisas que estou fazendo, em que direção e como que isso está estabelecido, então, dentro do meu grupo de pesquisa, né? Esse é o ponto, então, importante, que dá as referências gerais do que alguém que quer fazer pesquisa comigo, né, no meu grupo de pesquisa, deva estar a par desta literatura para poder fazer esse tipo de estudo ou de compreensão ou tipo de preparação para a construção do seu projeto, né?